Papo com o Anjo. Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Anjo, esse podcast aqui na Jovem Pan. Você já conhece, já sabe, sempre eu trago alguém aqui que eu admiro, alguém que tem uma trajetória que pode inspirar você e te ensinar, te ajudar na sua empresa, na sua carreira, no seu negócio, nos seus investimentos. Aqui é o Papo com o Anjo e hoje eu trouxe um cara que montou uma empresa aos 18 anos. Hoje, com 29, quase 30, tá velhinho, mas essa empresa foi vendida. Eu não posso falar muitos detalhes, esse negócio ainda tá meio sob sigilo. Se ele quiser, ele conta, né? Eu não tô aqui para dar spoiler de nada, mas essa empresa, o meu convidado hoje aqui, começou com 18 anos, e aí eu quero que ele conte para você e para mim como foi montar uma empresa que hoje é gigante, com 18 anos. Quais foram os desafios? Como foi que ele conseguiu estruturar esse negócio? Que, na verdade, começou como um negócio de educação e hoje é uma corretora de investimentos. Senhoras e senhores, Gabriel Callas, da Toro Investimentos. Obrigado aí, João, pela oportunidade do papo. É um prazer poder falar com vocês. Espero que eu possa deixar algum ingredientezinho a mais aí para ajudar nessa jornada do empreendedora, que não é fácil, né, João? É recompensadora, mas precisa de ter ajuda aí de muita gente que pode trocar um pouco. Como foi a jornada empreendedora? Você fez a jornada do herói, né? Até a grande saída, o retorno do dinheiro voltou. Hoje você tá com o burro na sombra, tá tranquilo. Mas eu quero saber como foi lá atrás. Como foi que você começou? Qual foi a ideia? De onde surgiu? Como é que a Toro começou? Boa. Eu, no ensino médio, João, tive a oportunidade de passar alguns meses nos Estados Unidos. Eu tinha um tio que trabalhava como servente de obra e tudo mais, eu pude ficar na casa dele alguns meses. E aí eu fui assistindo aula, tava muito chato, fui para a porta da faculdade, era em Boulder, no Colorado, tinha uma faculdade muito boa. Comecei a pedir para os professores para assistir às aulas. Então não tinha diploma, não fazia dever de casa, né? Mas estava lá ouvindo, né? Alguns professores deixaram. E aí foi o meu primeiro contato de como é que o americano investia diferente do brasileiro. Você tinha 50% da população investindo na bolsa, você tinha o modelo fiduciário começando a emergir, plataformas abertas, não era ainda pré-XP no Brasil. Mas você conhecia o modelo de investimentos? Não, meu primeiro contato ali de aprendizado. Com o mundo de investimentos. Tá. E aí explodiu minha cabeça, porque eu falei, aqui é totalmente diferente do que a gente tem no Brasil. Até porque no Brasil, naquela época, acho que não tinha nem 500 mil investidores. Não tinha. Até menos, né? Uma época ainda pré-XP, como eu falei, né? Que aí vem o movimento das plataformas abertas. Pré-XP tinha quantos? 200 mil? Você lembra disso? Eram 500 mil investidores, 0,2%. Só para ter ideia, hoje mais de 4 milhões, tempo, tá, gente? Né? Só para você ter ideia, hoje mais de 4 milhões. Hoje 1,5% da população já, né? Crescendo. Mas então, quando eu voltei, explodiu minha cabeça, porque eu pensei, quantas pessoas podiam alcançar a liberdade financeira, mas não conseguiam por conta dessa estrutura dessa indústria ainda para trás. Então, todo empreendedor tem um parafusozinho a menos. Eu entendia muito pouco, mas tinha muita vontade. Comecei a estudar tudo que eu podia. Montei uma apostilazinha de um curso. Comecei a vender para amigo, colega, quer dizer pai que você aprendeu, fez uma apostila para repassar o conhecimento. Para repassar o conhecimento. Com muita vontade para o conhecimento. 16 para 17, Caramba. 17 anos. E aí começou um contar pro outro, encheu um auditório com 10, 20, 30, 50, 70 pessoas, e aí ficou claro para mim que tinha uma sede muito grande, porque você tinha um menino de 17 anos de idade e aquele público, é porque tinha muita gente querendo aprender. Entro na faculdade... de quê? De administração. Na verdade, comecei em economia, depois mudamos para administração. E o João era um dos meus melhores amigos, a gente falava muito de empreender, me apresenta o Márcio. Marcinho é a pessoa mais inteligente que eu conheci. E aí tá um ponto importante, sócios, é casamento. Né? Exatamente, sociedade, sócios complementares. Nada cria ou destrói mais valor do que a relação numa sociedade. Né? Dei muita sorte e procurar pessoas que tinham os meus valores. Belo Horizonte. Belo Horizonte. E aí o Marcinho tinha criado, com 14 anos de idade, a primeira calculadora de imposto de renda na bolsa online. E aí a gente falou, se a gente juntar o poder da educação e da tecnologia, a gente vai conseguir gerar liberdade financeira para muita gente. Ele entendia um pouco de desenvolvimento, mas tinha juntado com os outros desenvolvedores, e aí tinha montado essa plataforma, então a gente falou, olha, se a gente juntar educação e tecnologia, isso ainda numa época que Instagram, YouTube, não era isso tudo. Era Orkut. Então a gente começa assim, passa muito aperto, então os primeiros 3 anos da empresa a gente só apanhou. Mas como foi teu dinheiro inicial? Nosso dinheiro inicial foi 10 mil reais que todo mundo tinha esvaziado os bolsos. Pediu para a mãe? Começamos numa salinha, não, dinheiro da merenda que economizava desde os 15 anos de idade, que já ia investindo, né?
E aí a gente começa a apanhar muito. Tudo que todo mundo falou estava se tornando verdade, né? E a gente, como empreendedor, tem hora que parece que todas as portas estão fechadas. E passou 3 anos, a gente já tinha só 400 mil reais em dívida, meu carro já estava alienado. Uau! Eu ia a pé, 40 minutos de caminhada para o escritório para economizar a gasolina do carro, que eu não podia vender porque estava alienado. Mas a gente sempre teve primeiro... E os sócios também, da mesma forma? Sócios também. E sua mãe dizia, seu pai dizia o quê? Não, dizia, tá vendo? Avisei que ia dar certo. Porque a gente era muito jovem, né? E tinha tudo para dar errado, realmente. Mas, assim, eu acho que o empreendedor tem disso. Como é que você consegue encontrar o brilho na hora que todas as portas estão fechadas para transcender as circunstâncias? E aí a gente teve uma ideia que, a gente educava, ajudava as pessoas a decidir, mas na hora delas investirem, elas precisavam procurar uma corretora e ter uma experiência fragmentada. E essa virada foi em qual ano? 2013 para 2014. 2013 para 2014. 14, tá. Aí a gente pensou, se a gente construir uma experiência fluida, nós vamos, de um lado, diminuir nosso custo de aquisição. Porque nesse momento você só fazia treinamento. Só treinamento, você já tinha quantos alunos, mais ou menos? Assim, você já tinha feito... devia ter alguns milhares. Já tinha bastante, assim, então. Sim, mas era sempre muito presencial? Gratuito, não, tudo online. Tudo online. Tudo online. Já era online. E aí, para fazer esse projeto de integrar a jornada do cliente, a gente ia precisar de 1,8 milhão de reais. Naquela época, nós já estava todo investido em dívida. Para se transformar numa corretora? Ainda não. Nessa época, a gente ia plugar numa corretora. Para fazer a API, a integração, tudo. Integração e todo o processo. 1.800.000. 1.800.000. E a gente não tinha esse dinheiro, né? Naquela época não tinha João para investir, né? A gente ainda tinha um mercado de... Não tinha anjo dessa forma, né? Ainda estava muito no começo. Mas a gente achou uma verba incentivada da InovaCred, FINEP, distribuída pelo BDMG. BDMG. O objetivo era financiar projetos para se transformar em mercados importantes através da tecnologia. Passamos no critério inovação e tudo mais. Aí o cara do banco me liga e fala o seguinte: Gabriel, agora você vai entrar numa fase que chama composição de garantia. O que é isso, composição de garantia? Falou, não. O carro já está alienado. O carro tá... O que mais que você tinha? O banco não vai te emprestar se não souber que ele pode tomar se você não pagar. Então você não tem que apresentar isso bem. Aí você foi para a família. Aí vem de uma família de classe média, minha mãe é professora de artes, meu pai é engenheiro. E a minha parte da dívida, que é, sei lá, 700 mil reais, significava pegar tudo que minha família tinha construído com 30 anos de trabalho e colocar naquele projeto, juntando de menino, que só dava errado, né? Eu lembro de chegar em casa, contar pro meu pai, ele olhou no meu olho e falou: Gabriel, você acredita no seu sonho? Eu falei: acredito. Você acha que isso vai ajudar outras pessoas? Eu falei: acho que vai. Falou: então vamos junto que vai dar certo. É visionário, né? E aí no dia seguinte a ator acordou diferente. Eu acho que ali a gente encontrou o nosso poder real. Por quê? Porque passou a ser um sonho compartilhado. Já era Toro o nome? Já era Toro. Que é o seguinte, João, pra mim, se é só por mim, se é só por você, a gente pode ser inteligente o tanto que for, a gente pode ter estudado em Harvard, mas é igual botar óleo de cozinha no motor de uma Ferrari. Uma hora você vai parar. Agora, se é por nós, se é pela nossa família, se é pelo nosso time, se é pelo nosso colega, se é pelo nosso país, se é pela humanidade, aí a gente tem poder de transformar as coisas. Óbvio que todos nós temos motivos egoístas, a gente vai aprendendo a superar eles, mas esse foi um momento importante, a gente entrega essa jornada integrada para o cliente, entramos num crescimento muito acelerado, chegamos em 2017... Vocês começaram a ganhar comissão também dessa indicação? Na época, a gente tinha uma empresa de análise, consultoria e tecnologia. Que vendia isso. E a gente tinha um assessor de investimentos, né? Então você, como assessor de investimentos, vocês ganhavam a participação. Exatamente. Né? E a empresa cresceu muito. Em 2017, como eu falei, a gente sempre teve um miolo a menos. A gente falou, quando a gente olhava para a indústria, as corretoras todas tinham sido construídas em cima das lógicas pensadas para o institucional e não para o cliente de varejo. Então, se a gente reconstruir isso do chão, nós vamos poder levar a experiência do cliente para um outro nível. Né? E aí a gente começa a construção da nossa própria corretora. Em 2018, a gente se torna a primeira fintech do Brasil a abrir uma corretora do zero. Na época, nós captamos em torno de 100 milhões de reais por uma parte minoritária para investir nesse projeto. Para abrir uma corretora requer bastante investimento. Sim. Você, com esse dinheiro, conseguiu abrir a corretora? Sim. Com o dinheiro do próprio caixa? A gente tinha um fluxo de caixa. Ou seja, você foi bootstrap, então? Não, na verdade, a gente tinha o nosso fluxo de caixa e nós captamos 100 milhões de reais. Depois. Março de 2017. Depois. Então, a captação, ela foi para abrir a corretora? Foi para abrir a corretora. Então quer dizer, você captou para abrir a corretora? Exatamente. Tá. Aí, em 2018, a gente coloca a corretora no ar. Apanhamos muito no caminho, né? A gente brinca que a diferença de ser uma instituição financeira que a gente era antes é de você fazer videogame e fazer avião. Né? O nível de criticidade, de responsabilidade, ao mesmo tempo mantendo a velocidade, que é o coração da fintech, era muito grande.
Mas a gente coloca em 2018 no ar, depois a gente lança corretagem zero, plataforma de investimento aberta, cashback em fundos. Então aquele propósito da educação e da tecnologia continuou, mas ganhou mais ferramentas para entregar uma experiência melhor para o cliente. Já tinha cashback de fundos? O cashback entrou em 2020. Ao longo da trajetória, a gente começa a crescer muito rápido. Esse negócio de cashback de fundo é coisa de mineiro, né? Porque o Inter também fez isso, né? Depois que vocês fizeram. E aí a gente entrou num crescimento mais acelerado. Começamos a ser sondado por parceiros, venture capitals e outros estratégicos. E aí que entra o Santander na história. Não, mas antes disso, os 100 milhões foi com estratégico ou foi com fundo de venture capital? Na verdade, na época foi com Family and Friends. Um Family and Friends. Exato. Que é um FFF de 100 milhões é um parrudo, é um family office, né? Exato. Não é um qualquer amigo. E a gente precisava, porque como o processo estava no Banco Central ainda, eu estava em quiet period com o Banco Central e eu tinha que fazer uma captação para um projeto que poderia ou não ser aprovado, né? Então, a gente não podia fazer um roadshow tão estruturado. Então, a gente faz essa captação lá, lança a corretora, depois acelera, tem essa possibilidade de parceiros estratégicos, e aí que entra o Santander, que é a questão do... Eu não chamo muito de exit, porque é um começo de um novo ciclo, mas que juntava o melhor dos dois mundos, que era, de um lado, você ter a força, a escala, a credibilidade de um banco global, com 160 anos de história, dezenas de milhões de clientes no Brasil, e do outro, a velocidade, a tecnologia, a intensidade de uma alma de startup, que continua sendo. Hoje nós somos 250 pessoas, 40 delas sócios. Então, o poder do equity, Você deu stock option? Tivemos um modelo de partnership, né? E agora estamos só começando aí, mas esse é um pouco da... Então, o Santander foi o ano passado, então. Foi 2020, então, né? Foi em setembro, o deal foi anunciado, né? O signing. Esperamos o Banco Central e o closing foi 30 de abril. Mas, cara, vamos lá. Você falou uma coisa muito importante, né? A tua trajetória assim, não é muito diferente de muitos brasileiros, né? Que começaram do nada, que ralaram. Até o próprio Guilherme da XP, né? Começou com um cheque especial também lá atrás e tal. No modelo de educação, mesmo na linha que você veio, né? Mas eu queria trazer para uma situação atual, né? Você agora tem um player, tem um sócio, né? Gigante. É um elefante, apesar de uma empresa digital também, né, um banco tecnológico e tal, mas, cara, culturas completamente diferentes. E como foi para você agora? Eles entraram na cultura, eles entraram dentro da Toro, ou você teve que incorporar o quê de uma estrutura? Por que eu te falo isso? Porque eu também tive um sócio corporativo, né? E foi meio difícil no começo, esse ajuste, governança dos caras com a nossa. Como é que foi para vocês? Legal. Primeira coisa, João, que eu acho que qualquer sociedade tem uma engrenagem que é confiança. E a confiança, para mim, é o resultado. Uma combinação de resultado, consistência e transparência. Então, a gente, desde o início do processo, criamos muito esse elo de confiança. Então, até os símbolos de eu continuar como presidente da empresa, a gente continuar sendo Toro, continuar em Belo Horizonte, continuar sendo sócio da companhia, né? Nós temos 40% os minoritários têm 40% hoje da companhia. E do outro, a gente tinha um elo que era o Santander, é uma empresa com visão de resultado, que é o que a gente sempre teve, ação de dono, né? Nós temos um presidente que parece dono de startup, né? Que é o Sérgio Real. É uma empresa que acredita na inovação, que tem consciência de como é que você precisa criar ambientes segregados para permitir que isso flua e aconteça. Porque, assim, eu brinco que é muito fácil a gente olhar para uma empresa grande e julgar os processos que ela tem ou a governança. Mas vai lá e gerencia 50 mil funcionários, 15 bilhões de reais de lucro por ano. Então, você tem um nível de governança muito maior. Porque você precisa saber que tipo de ferramenta que você usa em cada tipo de situação. E o Santander sempre teve muito essa consciência, o nosso combinado sempre foi muito esse. E aí você manteve a estrutura também fora, né? Manteve a estrutura segregada, internalizado, né? Estrutura independente, por isso que eu falo assim, é o melhor dos dois mundos, né? Onde a gente consegue ter a credibilidade, escala e força do banco, mas com a independência, a tecnologia, a essência, a cultura que trouxe a Toro até aqui. Só pra gente virar a página da Toro e falar mais de você, Gabriel, eu queria saber o seguinte, quando você fez o deal lá atrás, em setembro de 2020, qual era o tamanho da Toro? O que é que você tinha? Você tinha quantos clientes, mais ou menos? Como é que era? Esses números não são públicos, a gente não pode abrir, mas eu digo assim, o que ano passado a gente cresceu 5 vezes, e do momento que a gente fechou o deal, a gente já é 2 vezes maior. Ok, claro. Que então com a gente apoio, segue num crescimento exponencial. E hoje, assim, a gente tem sinergia, mas o foco é trazer clientes de fora, né? Não é pescar dentro da base do Santander, é a gente conseguir criar mercado e continuar o crescimento que a gente já estava. Entendi. Quer dizer, então, que não existe esse cross, né?
Não existe esse. Os clientes Santander não recebem, não são conectados com o cliente Hoje Toro. não, Tá? hoje não. Mas você pode, efetivamente, eventualmente levar clientes Toro para abrir conta do Santander. Sim. Você pode fazer isso. Sim. Bom, eu queria mudar um pouco aqui a chavezinha. Aqui o Papo é com o Anjo, e queria que você dissesse assim, o que você faria de diferente nesses 11 anos aí que você está nessa jornada da Toro? O que você faria diferente? O que você mudaria na jornada, na trajetória do Gabriel Callas dentro da Toro, dentro da tua empresa, e que hoje você está numa situação, mas o que você faria diferente? Você faria tudo igual? Sim. É difícil falar olhando para trás, né? Porque conectando os pontos. Mas eu acho que eu teria me perdoado mais quando erros a gente comete, gente. Eu brinco o seguinte: uma empresa normal, né, grande, é uma estrada de 4 pistas na descida asfaltada. A gente empreender é você subir uma montanha esburacada à noite, chovendo. Então você vai errar, você vai pisar no buraco. A diferença é o quão rápido você consegue reagir e evoluir. E às vezes a gente erra e a gente se pesa muito, principalmente quem tem essa pegada, né, de querer resultado, de fazer acontecer. Então eu teria me perdoado mais rápido, eu teria sido levar com leveza a jornada. A gente não é feliz nem ontem nem amanhã, a gente só é feliz hoje. Óbvio que tem momentos de chateação, claro, tem momentos de tristeza, mas eu acho que você tem que encontrar alegria no seu dia a dia, porque isso contamina. E o negócio é o seguinte, João, a jornada é tão longa que se você não conseguir encontrar propósito em cada passo, você não vai conseguir trilhar, né? Então é encontrar isso, é trocar a dor do sofrimento, ressignificar ela para a motivação da evolução, né? Sair da zona de conforto para evoluir e não compulsoriamente para sofrer. Você sabe que eu te fiz essa pergunta porque muitas vezes eu vejo que os empreendedores, eles dizem assim, pô, eu deveria ter me juntado com gente melhor que eu. Deveria ter contratado seniors, deveria ter, né? E isso você não teve esse problema, então? Eu acho assim, eu teria dividido mais ainda. Tá. A gente tem hoje 40 sócios, eu teria trago mais, porque isso, sempre que a gente fez mais, a gente nunca se arrependeu. Já se arrependeu do contrário, olha, vamos trazer mais gente, vamos trazer gente boa e criar uma cultura desde o início. Assim, a gente teve momentos difíceis, sempre que a gente escorregava um pouquinho do que era o nosso centro de gravidade. São 3 fundadores, né? Na verdade, começou comigo, Marcinho e João. Tá. Depois a gente tem o início da partnership com o Guilherme e o Gustavo, tá, que são os primeiros, entram como estagiários e hoje também são acionistas relevantíssimos na empresa. E depois a gente vai expandindo esse conceito para uma partnership. Os caras que colocaram o apartamento... Foram 5. Os 5 também? Foram 5? Não foram só os 3? Não, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você devolveu... Você recompensou seu pai? Nós pagamos a dívida, então voltou. Pagou a dívida, tá de ótimo tamanho. Ô, meu filho, que bom, você pagou a dívida. Você vai dar certo, né? Agora imagina a alegria de uma mãe, de um pai ver um filho que começou muito cedo, com 18 anos. Eu falo isso porque eu tenho moleques empreendedores também. Estão voando também, né? Estão voando e, cara, é muito bom quando você vê que eles estão ser felizes, realizados. Não é só financeiramente, tem liberdade, né? Que a liberdade é você poder fazer o que não quer, né? Então, acho que é isso aqui que é bacana. Gabriel, indo aqui para o nosso fechamento, você fala muito que você precisa tirar o brasileiro é sedentário financeiro, né? Você fala isso. Por que você fala isso? Isso ainda é assim? Você ainda acha isso? Né? A gente foi criado numa cultura de juros muito altos, né? Então era só, você podia ganhar muito correndo pouco risco. Só que essa não é a lógica em nenhum lugar do mundo, né? E eu tô só repetindo o que muita gente fala. Né? Para criar valor, você precisa tomar risco, ter uma estratégia e tudo mais, que é o valor do empreendedorismo. E aqui no Brasil, agora que isso começa a mudar, né? Exato. Você tem os juros baixos de maneira um pouco mais estrutural, um conceito global, né? Um fenômeno não só brasileiro, você tem um tailwind global de juros menores. Então você está aprendendo que você precisa tomar risco. E aí, para tomar risco, você precisa aprender outras coisas, você aprender a diversificar, selecionar bons ativos. Investir em startup. Investir. Tendo perfil de risco, né? Você pode ir buscando retornos maiores sem proporcionar o risco. Exatamente. Né? E com o que você tem ali, que é o conceito da diversificação. Exatamente. Não é? Você investe em mais negócios, alguns não vão dar certo e outros vão dar certo, e o que dá certo, às vezes, paga o que não deu certo. Né? E visão de longo prazo. E muito longo prazo, né? A mentalidade equity, né? Exatamente. Que é a história justamente de longo prazo.
né? E a gente está vendo hoje o brasileiro falando sobre isso, né? Sim. Mais brasileiros investindo na renda variável. Eu digo assim, o que eu faço, né, é mais ou menos o que você faz com empresas pós-IPO, né? Onde você tem... O Brasil só tem praticamente 600 empresas na Bolsa, né? Poderia ter muito mais, né? Sim. Mas quantas empresinhas tem no começo que podem abrir IPO? A mineira Melius, por exemplo... Exato. Né, abriu, começou lá no São Pedro Vale, que a gente brinca, que e aí BH, abriu IPO com um bi, né? E hoje está quase 3, né? Sim. Então... Mas começou como uma startup. E visão de longo prazo também. Israel lá ralando, fizeram fundraising e, cara, assim como você, que começou como uma startup, hoje você entrou com um sócio estratégico e vai virar uma empresa gigante, né? E que bom que isso está acontecendo no Brasil e que bom que agora a gente tem essa visão e que empreendedores como você têm deixado legado, lição, essa mentalidade de longo prazo para que outros empreendedores, inclusive que estão nos assistindo, possam se inspirar nisso, né, cara? E começar a entender que não adianta sangrar a empresa, não adianta tirar todo o lucro, né? O negócio é reinvestir aquilo que a história que aconteceu com você só aconteceu porque vocês acreditaram, botaram tudo, skin in the game, botaram tudo dentro da Toro, né? E tudo que vocês podiam, tiravam o mínimo possível e reinvestiam tudo para que ela fosse gigante até o momento, primeiro, de ser percebido, de conseguir um friend and family altíssimo de 100 milhões, depois agora fazer uma jogada estratégica, um investimento estratégico, né, um sócio estratégico de uma empresa global. Então, muito bacana a sua história, né, a história da Toro Investimentos. Toro Investimentos? Toro Investimentos. Porque não é Toro Corretora, não, é Toro Investimentos. Toro Investimentos. É muito bacana a história da Toro Investimentos, eu sou fã do Gabriel, conheci o Gabriel outro dia em um evento e fiquei impressionado com a desenvoltura, com o jeito, com o carisma. Você é muito carismático e você precisa aparecer mais, viu? Você precisa aparecer mais vezes, em mais eventos. Né? Quem sabe agora com um pouco mais de tranquilidade você consiga fazer isso, porque o Brasil precisa de caras como você que falem sobre esse assunto e divulguem esse assunto. Gabriel, todo mundo que vem aqui deixa uma mensagem para os empreendedores que nos assistem e para os investidores que nos assistem. Aí você escolhe para os dois, para um, mas é naquela câmera que é a sua câmera e deixa o seu recado aí para a galera. Beleza. Ó, a gente vive num mundo muito superficial que tenta encontrar a solução olhando só para a tinta de fora. Né? Eu acho que para encontrar resultados reais a gente precisa aprofundar a conversa. Que é você ter um nível técnico, que é isso, aprender a estratégia, entender como que funciona, qual que é a técnica da coisa. Por exemplo, investimentos, a gente falou aqui, diversificação, longo prazo, escolher bons ativos. Mas você tem que dominar também o nível emocional, que a gente fala pouco disso, porque uma jornada empreendedora é uma corrida de aventura. Né? Então você precisa lidar com o medo, com a ganância e achar essa estabilidade emocional, acho que diferencia onde que você vai chegar. Né? E por fim, eu acho que tem um nível existencial, que é, qual que é o seu propósito? Porque mesmo que você tenha uma boa estratégia, equilíbrio emocional, se você não tiver um combustível muito forte, você não vai conseguir aguentar porque a jornada é longa. Né? Que o que a gente falou, o propósito que ele vai fazer é virar a chave de ser sofrimento cada passo para existir uma alegria ali. Nem sempre vai ser bom, tem dia que a gente vai chorar, a gente vai sofrer, mas no final vale a pena se tiver um propósito maior, e um propósito maior precisa ser compartilhado. E esses 3 pontos aqui, pelo menos na minha vida, eu levo não só para investimento, para empreendedorismo, é para relacionamento, né? Então fica aí a dica. Visão de longo prazo também, porque isso nada vem rápido. Olha lá, nível de consciência, né? Nível de mentalidade, subindo os níveis, né? E entendendo tudo como funciona, o processo como funciona. Eu, Gabriel, estou impressionado com tudo que você construiu, com o que você está conquistando. Eu queria... vejam bem o que ele falou, né? A mensagem é muito clara, de propósito, né? De entender outras coisas, de se conhecer, fazer o autoconhecimento, né? E principalmente que empreender não é uma corrida de 100 metros, né? Ela é uma corrida, ela é uma maratona, né? E é uma corrida de aventura, porque tem vários lances que acontecem imprevisíveis, né? Então você tem que ficar conectado com essa mensagem para entender esse processo da maratona, que ele é um processo muito mais lento. Bom, queria ficar
muito tempo aqui com o Gabriel, mas nosso podcast é curtinho, né? Espero que você tenha curtido estar aqui comigo. Eu agradeço demais sua vinda aqui ao Papo com Anjo e espero você também investindo em startups. Conta comigo. Obrigado aí pelo convite, João. Valeu. Valeu, gente, e até o próximo episódio do Papo com Anjo. Papo com o Anjo.